E temos mais um vídeo novo aqui no canal. Bom, gente, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês minha experiência com o Heitor no primeiro trimestre e vou falar sobre a amamentação também. Espero muito que vocês gostem desse assunto e vamos lá, começar o vídeo. Como todo mundo já tá careca de saber, o primeiro mês da criança, primeiro mês da gente como mãe, amamentando, é muito complicado, é muito difícil. É um turbilhão de coisas, é um turbilhão de emoções, pensamentos, muita coisa pra fazer, muita coisa pra encaixar na sua cabeça. E assim, é uma loucura real. Bom, vamos começar pela amamentação no primeiro mês. Foi muito difícil, eu confesso pra vocês que foi difícil e cansativo, porque o que acontece? A criança no primeiro mês, ela precisa 100% de você. E você precisa se recuperar 100%. No meu caso, eu fiz uma cesárea, então tem todo aquele cuidado mais especial do que um parto normal, todo mundo sabe. Então assim, eu precisava me recuperar, cuidar de mim e também cuidar do neném, porque ele precisava de mim pra amamentar. E assim, era muito cansativo, porque assim, o bebê não tá com aquela pega correta pra amamentar. O bebê... Bom, vamos falar do Heitor. Ele mamava 1h30 ele ficava no peito. E depois de 1 hora ele já queria o peito de novo. Na maternidade, ele vinha pro meu peito quase toda hora. E ficava 1h, 1h30. E era engraçado que toda vez que ele vinha mamar, caía assim um sono gigantesco. Eu não conseguia ficar com o olho aberto. Então eu ficava amamentando e assim, pendengando de sono. Eu não sei o que acontece, geralmente no primeiro mês foi assim, toda vez que eu ia amamentar dava muito sono e eu não podia dormir, eu tinha que estar ali ligada pra amamentar ele bonitinho. Ele ficava mamando geralmente entre 1h e 1h30, depois de 1 hora ele já queria peito de novo. Por quê? Só saiu o colostro, né? E o colostro não alimentava, eu acredito que não sustenta, né? Alimentar, lógico que alimenta, mas não sustenta, não dá aquela sustância pro bebê. E o colostro é uma vitamina, e o colostro é uma vacina natural, uma dose a mais de saúde pro bebê. Tanto o colostro quanto a amamentação em si. Meu leite foi descer, acredito que no 5º dia, que eu já tinha ganhado ele, o meu leite desceu. E nesses 5 dias foi muito complicado, porque eu tinha a impressão de que ele não estava sendo alimentado, sustentado. Então eu ficava meio desesperada, mas mesmo assim, segui firme. A pega foi difícil o Heitorzinho acertar a pega, porque ele tem a boquinha pra dentro, bicudinho e a boquinha pra dentro. Então não ficava certinho a pega, né, dele. Então era aquele sacrifício, eu tinha que tirar, ele chorava, ficava nervoso, mas eu tinha que tirar e arrumar, porque também doía. Então, assim eu consegui acertar a pega dele, insistência, porque se deixar é complicado, ele não vai aprender e vai doer e vai machucar o peito. Bom, meu peito não machucou, não rachou, não aconteceu nenhum tipo de fissura, porque o que eu fiz antes? Eu tinha lido, quando eu tava grávida eu não lembro onde, mas eu li que a gente não deveria ter nenhum tipo de cuidado especial com os seios, né? Com a auréola ali, o biquinho. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu não passava creme. Eu já não passava mesmo antes de estar grávida, né? Porque não passava. Não passava creme, nenhum tipo de hidratante, nem sabonete. Sabonete, sim, eu passava antes, mas durante a gravidez eu parei de passar, assim, no biquinho. Porque o que acontece? A pele fica hidratada. E no que ela fica hidratada, ela fica mais fina. Então, racha com mais facilidade, machuca com mais facilidade. Então, durante a minha gestação, eu não fiz isso. Eu acho que foi o que ajudou a não rachar e nem a machucar. E quando o Heitorzinho pegava errado, com a pega, que eu via que tava doendo, machucando, eu já tirava e já arrumava. Não tive rachadura, não machucou, não sangrou, não saiu sangue, nem pus, como dizem por aí. Não aconteceu nada. Horas da mamada. Ele mamava de 1 em 1 hora, tá? No primeiro mês era de 1 em 1 hora, real. Eu deixei ele em livre demanda, porque até hoje ele tá em livre demanda. Eu não estabeleci horário pra ele mamar, tipo, de 3 horas, não, eu deixei ele em livre demanda, porque ele só
a única fonte de alimento dele é o leite do peito. Então, livre demanda, funcionou super bem. Eu fazia bastante massagem no peito para estimular o leite a descer. Então, quando eu ia tomar banho na água morna, eu fazia bastante massagem nele, assim, e ia apertando ele até, tipo, bastante mesmo, pra ir estimulando. E depois, quando eu fazia isso, era de lei, descia muito leite, assim, era... Hoje já não, hoje já tá controlado, mas no primeiro mês era muito surreal, eu ficava impressionada. Ele mamava de um lado e o outro ali, ó, bombando, pingando leite mesmo. Às vezes tinha no meu quarto, ficava formiguinhas assim, porque pingava e eu não via, assim, sabe? Era muito leite. E teve uma vez que eu tava dando mamar pra ele e o meu peito pingando, jorrando leite. Foi até legal. Meu marido pegou a bombinha e começou a me ordenhar. Tipo, literalmente. Ele começou a tirar o leite que tava vazando. Ele falou, não, né? Tipo, acho que ele pensou, não vou desperdiçar esse leite. Mas assim, ele tirou na bombinha e a gente colocou na chuquinha. Por quê? As noites com o Heitor era muito complicado, porque ele ficava mamando durante 1h30 e a cada 1 hora. Então ele mamava 1h30, aí até fazer arrotar era 2 horas que eu perdia da noite. Aí ele dormia 1 hora e já acordava de novo, então era muito cansativo. Aí o que o Adam pensou? Esse leite que saía, a gente foi tirando, colocava na chuquinha, e pra quando a gente fez isso uma semana só, eu acho, mas ajudou. Pra quando ele acordasse pra mamar, o Adam, meu marido, podia dar mamar pra ele e eu continuava descansando, dormindo. Então a gente fez isso por uma semana, mais ou menos, e deu certo. Mas logo depois eu parei, porque eu fiquei com medo dele não pegar mais o peito por causa da chuquinha. E logo eu parei. Mas assim, você bebendo bastante água, fazendo massagem, cuidando do peito, cuidando, né, dos seios, o leite desce e alimentando bem também, acontece tudo naturalmente. Bom, cólicas. O Heitor não teve aquela cólica que geralmente crianças que tomam fórmulas, né, tem. Mas ele tinha gases, então assim, ele chorava bastante, né, incômodo, com bolha de gases. E assim, o primeiro mês foi mais punk porque ele tinha muito gases. E a gente ficava meio perdido, a gente não sabia o que fazer. Aí ele chorava, eu tentava fazer massaginha, assim, fazia aquela massagem de erguer a perninha do neném, assim, pra ele eliminando. Mas o primeiro mês foi muito complicado em relação ao gases. E o que o meu médico recomendou era apenas pra dar Flagais. A gente só dava Flagais pra ele. Bom, no segundo mês, eu já tava mais craque em dar mamar. Eu já tava mais craque. Tava ainda meio desconfortável em dar mamar fora de casa, que eu ficava meio assim, meio perdida, sabe? Tudo muito novo, então você fica meio perdida pra tirar o peito, pra colocar posicionar o bebê, colocar uma fralda, sabe assim, pra ninguém ver, sabe aquela coisa? Então eu ficava meio perdida pra dar mamar fora de casa. Mas eu comecei a me entender mais com o Heitor, começou a fluir. As noites de sono dele começou a aumentar, graças a Deus. Ele acordava, tipo assim, de 3 em 3 horas da noite. Então isso foi um ganho pra mim enorme. E durante o dia, a cada hora de sono que ele cochilava, eu dormia. Cada hora, ele cochilava à tarde, eu dormia. Todo o soninho dele eu tentava dormir junto pra descansar bastante. Os meus banhos eram muito complicados, era difícil. Um horário pra tomar banho, a gente passa esse sufoco real, sabe? Não é frescura, mas assim, a gente tá numa rotina nova, a gente fica assim 100% pra criança, a gente não pensa na gente, fica tudo assim a gente fica largada praticamente. Até pra tomar banho, assim, é um luxo, acaba sendo um luxo na maternidade, principalmente no primeiro trimestre. Assim, eu tomava banho quando dava. Quando dava, eu ia tomar banho, eu não tinha uma rotina pra mim. Mas pro Heitor, eu comecei a criar a rotina. Ele acordava, eu tomava banho,
E ele tomava banho antes de dormir. Eu conversei com o pediatra dele e ele falou, bom, o banho no mínimo 3 vezes por dia. E eu super concordei com ele, porque o Heitor nasceu no verão, dezembrão, e assim, era muito quente, sabe? Ele suava bastante, ele se adaptou tranquilo, até hoje é assim com ele, já tá com 4 meses, e até hoje é assim, e a gente não muda por nada. As cólicas começaram a diminuir, a gente já entendia os gases, né? As cólicas, os gases já começaram a diminuir, a gente já começou a entender a hora que era gases, a hora que não era, a gente começou a entender, já era mais fácil pra socorrer ele, fazer uma massagem, sabe? Deixar ele no quentinho. O primeiro trimestre dele passou muito voando, passou muito rápido, porque o Heitor foi uma criança que não deu e não dá trabalho, assim, ele não é chorão, ele dorme bem, ele tem um sono muito bom, graças a Deus. Aí quando ele tava com 2 meses e meio, mais ou menos, quase entrando no 3º mês, as mamadas começou a ficar mais curta. Ele mamava ficava mamando meia hora, no máximo, até hoje. Ele mama meia hora, 20 minutos no peito. E só que daí é aquela sugada, a gente até ouve, guti, 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 guti. Que é aquela sugada mesmo, mama bastante, meia hora. Aí depois de 1h30, 2 horas, ele já mama de novo, porque até hoje ele tá em livre demanda. Quando ele tava com 2 meses e meio, ele começou a dormir a noite toda. Eu coloquei ele pra dormir umas 11 horas, 10h30. E ele foi acordar só no outro dia, 7 horas da manhã. Aí eu fiquei passada, cara. Eu fiquei passada assim, mas muito feliz. Aí eu conversei com o pediatra, ele falou, o Heitor mama super bem, ele mama super bem durante o dia. Então não tem problema deixar ele dormir a noite toda, não tem, porque o sono da noite também sustenta a criança. Então ele falou, não se preocupa, não acorde ele, deixa ele descansar, deixa ele ter o soninho dele. E foi o que eu fiz, porque eu também precisava descansar. E até hoje ele é assim. Quando ele completou 3 meses, a gente colocou ele no bercinho dele, no quarto dele, e tá até hoje. Ele dorme, geralmente ele dorme entre 10h30 e 11 horas e acorda às 7 horas da manhã. Mama, dorme de novo. Então assim, tá sendo super tranquilo. Eu procurei a não exigir rotina do Heitor contrária da nossa rotina. Porque assim, aqui em casa a gente não é de dormir cedo, não é de dormir 8, 9 horas da noite. Então eu não colocava ele pra dormir esse horário. Enquanto a gente tava na sala conversando, assistindo, ele tava com a gente, interagindo, conversando. A gente começou a perceber que quando dava entre 11 horas, 10h30, 11 horas, ele já pedia mamar, já chorava, mamava, dormia no meu colo. Dormia, colocava pra dormir, ele não acordava mais, só acordava no outro dia. Desde quando ele tava com 2 meses e meio, mais ou menos, a rotina dele foi essa. Outra coisa também, eu esqueci de falar. Quando o Heitorzinho completou 2 meses e meio, ele começou a soltar sons. Ele começou a dar alguns gritinhos, conversar assim, do jeitinho dele. E até hoje ele tá assim. Quando ele entrou no 3º mês, ele começou com os movimentos, com a mãozinha, começou a descobrir que ele consegue fazer, sabe, assim, tentar pegar e tudo mais. Então, tá numa fase muito legal agora. Desde o 2º mês ele já começou a interagir com a gente brinca com ele fica soltando sons, sabe assim, uns sonzinhos, e isso é muito importante. A gente conversa bastante com ele pra estimular isso nele. Brinquedos, a gente começou tipo esses brinquedos assim, não vou nem fazer muito barulho, senão ele vai acordar se ele ouvir. Esses brinquedos que ele ganhou do vô dele. E assim, ele já ele começou a interagir com o brinquedo. Então com 3 meses já introduzir essas coisas coloridas pra eles ir pegando assim, é muito legal. Bom, então é isso que eu tinha pra dividir com vocês. Eu queria mais, nesse vídeo, eu queria mais ressaltar a questão da amamentação, dar algumas dicas de amamentação, porque rotina mesmo com a criança vai de cada um, vai de cada criança, vai de cada pai. Então por isso que eu nem ressaltei muito isso. Mas não se esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades, os vídeos que estão por vir. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!